Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje eu trago um grande amigo que eu conheço há mais de década, José Papaneto, CEO da Trace Brasil. Vai bater um papo incrível aqui com a gente, contar um pouco da história dele. Ele saiu do Brasil, passou muitos anos fora, teve uma vivência muito bacana em várias empresas muito legais e hoje ele trabalha num universo muito focado no tema afro, no tema de diversidade, no tema de racismo estrutural. Tá com um canal em 2 emissoras, ele vai contar pra gente e teve uma história de vida que passou por alguns sufocos e ele vai contar aqui pra gente e a gente vai entender o que ocorreu. Seja bem-vindo, Zizo. Muito feliz de te receber aqui, cara. Mais feliz estou eu, né? São muitos anos, muitas histórias. Mesmo que a gente tenha trabalhado um espaço de tempo curto, foi intenso e tivemos histórias boas, né? Então, foi um aninho de Vex? Foi um aninho, mas foi um aninho intenso. Então, que eu guardo na memória e na vida como uma das experiências ricas, né? Zizo, você me disse uma frase uma vez que eu nunca esqueci. Que bom. E uma frase que eu não estava pronto para escutar quando você me disse. A gente estava conversando sobre algum assunto e aí eu falei, puta, cara, porque eu quero ser CTO e tal, quero ser um CTO bacana e tal. Aí você chegou para mim e falou assim, cara, você tem que querer ser CEO. E aquilo não saiu da minha cabeça, cara. Porque eu era engenheiro naquela época, né? Puta, alguém me colocou lá como CTO, as coisas foram dando certo, o negócio foi dando certo, mas eu não estava preparado para escutar isso. Eu só fui entender isso muitos anos depois. Hoje eu tô como CEO, então eu gostaria de te agradecer você ter me dado esse conselho, porque foi um conselho que durante muitos momentos da minha vida eu refletia sobre o que eu queria ser e o que eu queria fazer. E você vê que momentos muito sutis na vida de uma pessoa, você acaba trazendo uma influência muito grande. Então, cara, obrigado por ter... Que bom, fico muito feliz e eu vejo que o teu caminho é uma inspiração, né? Não só, eu acho, pelas coisas que você construiu, mas pela quantidade de gente que você inspira. A palavra é poderosa, né? Então, quando a gente se conecta com alma, com coração, com paixão, com aquilo que a gente faz, né? A gente toca mesmo, né? Nas pessoas. Então, eu acho que isso é a consciência que eu tive muito da minha jornada. E quando eu falava ser um CEO, não era tanto o cargo per se, era muito mais o impacto que você pode aspirar a ter nas pessoas, né? E eu acho que uma pessoa pode ser um líder em qualquer função, mas no momento que você restringe a um cargo, né? Você está restringindo o teu potencial. Então, acho que eu devo ter falado CEO, mas para te inspirar Total. A ser o líder que você pode ser em qualquer função, né? Então... E é exatamente isso, eu acho que toca, né? Porque a experiência, o tempo que você vai tendo de vida vai te conectando com muitas pessoas e você vai vendo o poder que você tem de influenciar positivamente, mudar a vida de uma pessoa, né? Porra, hoje quando eu penso na Clivo, que é a empresa que eu tô construindo com um monte de outras pessoas, eu não penso que são as pessoas, cara, eu penso que tem várias famílias ali dentro, né? A gente tá com família, quando você paga um salário, cara, é uma família que você tá ajudando a construir, né, cara? Isso é muito poderoso quando você olha sobre esse ângulo, né? Marcelo, eu tô estudando a ideia de liderança humana há alguns anos, né? Porque na minha trajetória teve muitos momentos que eu fiquei inseguro, questionei o porquê que eu fui apontado para essa função, ou por que eu estou sendo conectado com esse propósito, com essa ideia. Eu me questionei muitas vezes, né? A famosa síndrome do impostor que todo mundo tem, todo mundo, né? Demais. E ainda mais, quão maior fosse o desafio e quão mais longe eu ia, mais esse questionamento me tomava conta, né? Quando hoje eu consigo enxergar muito bem, e é isso que é uma vantagem com a experiência, né? Quando a gente vai entendendo o que faz bem, né? E quando você consegue chegar e focar naquilo que realmente é a sua força, a sua fortaleza, né? E tomar o cuidado para ela não acabar sendo o seu calcanhar de Aquiles. Isso eu tenho muita consciência hoje, né? Das minhas forças, né? E eu consigo até olhar em retrospecto nas coisas que eu fiz e o que eu construí e os caminhos que eu trilhei,
aonde esses caminhos se conectaram com essa força. E está muito ligada à liderança humana, está muito ligada a esse reconhecimento que as organizações são vivas, que são feitas por gente mesmo. Hoje em dia se usa, acho que de uma forma até meio piegas, né? Cultura, gente, missão, quando na prática vai muito além disso, né? As empresas são de fato organismos vivos, né? Que lidam com emoção, paixão, amor, ambição, raiva, ódio, frustração, sucesso, insucesso, né? Tanto pessoal como profissional. Tá tudo conectado lá, você falou bem, quer dizer, cada história que você conecta tem várias histórias por trás, né? Então as pessoas, elas carregam, você não consegue chegar numa empresa e pendurar o seu virar um personagem, você não consegue pendurar a tua história na porta, é meio que deixar seu coração na porta, né? E virar um robô. E eu acho que a gente está vivendo um mundo que entrar com o coração, entrar com a alma, entrar com o espírito, é o que faz a diferença, é o que conecta e gera valor. E é isso que agora os líderes, os empresários, os grandes gestores têm que começar a se acostumar com a ideia que as pessoas, elas têm que se conectar com um propósito, né? E é isso que gera valor. E acho que o momento que a gente vive de você começar a ter informação circulando de uma forma muito mais rápida permitiu as pessoas entenderem melhor o que é bom e o que é ruim. Porque às vezes você ficava preso numa empresa onde o chefe era um inferno na sua vida e você tinha uma liderança literalmente desumana. Quantas pessoas eu conheço até hoje que vivem esses transtornos, né? O que você acha que são os principais erros de quem ainda está numa gestão mais antiga? E o que você acha que precisa ser feito para a gente ter uma liderança mais humana? Porque o grande ponto, quando eu converso com pessoas sobre esse tipo, eu falo assim, não, empresa sem pressão não funciona. Empresa sem aquela faca na caveira, sangue nos olhos, não sai do lugar. E eu tenho uma visão mais parecida com você, porque eu vivi isso. Eu vi isso funcionar num ambiente mais saudável. E eu também vivi o outro lado. E eu não gostaria de viver de novo. Não é esse tipo de empresa que eu gostaria de construir. Eu acho que muito da sociedade não saudável é impactada pelas empresas que estão doentes. Quando eu falo estão doentes, são, como eu falei, organismos vivos que muitas vezes, pela cultura de pressão, ou se você tem uma cultura autocrática, né, onde só o resultado final é o que importa, você acaba gerando organismos doentes mesmo, e as pessoas ficam doentes, que por sua vez levam essa pressão para casa, que por sua vez desconstrói relações, né, familiares, amigos, muito da ansiedade, depressão, saúde mental. O tema da saúde mental está muito, né, correlacionado a essa questão das empresas, entre aspas, doentes, né? Então, eu sou muito suspeito porque eu acredito no oposto mesmo, né? Eu sou testemunha viva que a conexão verdadeira, autêntica, pelo coração, né? E quando eu falo isso, não é que você vai ter lá uma empresa que não tem uma cultura de performance, que não tem uma cultura de resultado, né? Mas quando você conecta com o propósito das pessoas, quando você toca no âmago, né? No espírito, naquilo que é o principal, né? Do ser humano, que é o seu espírito, né? A condição de prosperidade, ela é exponencial, né? Então, eu sou realmente uma testemunha viva dos processos de transformação que eu testemunhei quando isso aconteceu. Quando você reconhece, né, o lado mais humano das pessoas, quando você consegue, como líder, ser profundamente autêntico, mesmo errando, quando a humildade confiante é o que assume, né? Então, você, por muitos e muitos anos, né, existiu a percepção que o líder tem que ter a resposta para tudo, é o líder que comanda tudo, é o líder que, por sua influência, né, deve determinar os caminhos, quando eu acho que é o contrário, a força, as pessoas se conectam com a humildade, as pessoas se conectam com vulnerabilidade. Muito, né? Então, porque todo mundo é vulnerável, todo mundo tem forças e fortalezas e fraquezas, né? E eu acho que quando a gente consegue ser consciente em relação aos dois, vira uma relação muito mais verdadeira
eu errei demais já na minha vida, já me mostrei muito, sim, vulnerável, mas acertei muito também, consegui equilibrar os dois, né? Consegui ter a consciência daquilo que eu acertava mais, onde eu errava. Então, das decisões que eu tomava como líder, eu tentava acertar pelo menos uma, de cada 10 decisões, acertar umas 6, vai? Mas consciente que eu vou errar umas 4 e não vou me culpar pelo erro que eu vou cometer. E ser muito verdadeiro em reconhecer esse erro, em dividir esse erro, em aprender com esse erro. Então, eu acho que isso, e a gente está com tudo que está acontecendo no mundo, está se abrindo a consciência para esse tipo de liderança. A pandemia veio, quer dizer, para mostrar ainda mais a importância desse equilíbrio, né? Então eu estou muito otimista em relação ao caminho que as organizações estão seguindo e o caminho que, mesmo com todas as idiosincrasias e polarizações, o caminho que o mundo pode seguir, independente dos vales de desafio que a gente tem que passar para fazer florescer um mundo melhor, né? Zizo, você, uma das coisas que me chamou muita atenção na Vex, eu era ainda uma pessoa muito inexperiente naquela época. Eu também, né? É que você, cara, você tinha uma base diferente. Eu lembro, nós éramos uma empresa muito internacional, você tinha um inglês impecável, você já tinha morado fora. E você fez boa parte da sua carreira fora do país, né? Sim. Conta um pouco, assim, como é que foi essa experiência? Você, trabalhou em marcas importantes. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, até a gente chegar no seu acidente. E daí depois a gente falar um pouco de Trace. Tá. Então, eu acho, Marcelo, a base, né, de uma sociedade saudável é a educação, né? E eu sou resultado da oportunidade, do privilégio que eu tive em relação ao acesso à educação, né? Então, eu nasci numa condição muito privilegiada, né? Tive acesso ao que há de melhor em termos de educação, etc., mas eu vivi um trauma grande, quer dizer, no final da década de 90 houve um problema grande, né? E aquilo que era a minha vida até então mudou, né? Então, e isso fez com que, isso é uma longa história, né? Porque eu era resultado da condição de herdeiro, né? Eu passei a ter que me virar, né? Sozinho, né? Então, só que eu aprendi isso, eu vou pular uma fase, mas depois eu volto, né? Eu aprendi que eu não comecei do zero, aprendi com o meu caro amigo AD Júnior, que é o Head Marketing da Trace. Quando eu falo para ele que eu comecei do zero, eu não comecei do zero, exatamente porque eu tinha esse acesso e essa experiência enorme de educação. Então eu pude conhecer o mundo, eu pude aprender várias línguas, eu pude fazer a melhor escola, estudei nos Estados Unidos, né? E essa consciência do privilégio que eu tive, sempre eu carreguei, né? A vida inteira. Eu tive um amigo da família antigo, né, que um dia ele olhou para mim nos meus olhos, ele viu que eu estava muito triste com tudo que aconteceu na minha família e tal, e aí ele falou assim: Zizo, você é um rapaz jovem, tem 20 e poucos anos, tal, um cara que se formou nos Estados Unidos, etc. Por que você não vai... eu estava muito triste, né? Ele falou assim: por que você não vai lá pro Anhangabaú, fica umas 4 horas lá olhando em volta, senta lá no meio, olha ao redor, volta para casa, toma um banho e vai correr atrás das coisas, né? E eu não fiz isso, eu não fui para o Anhangabaú, mas eu entendi bem o recado, né? E foi assim que a minha vida começou, porque eu comecei a correr atrás mesmo de tudo, eu sabia das forças que eu tinha, né? Eu sabia dos instrumentos, então é tudo uma opção na vida, Marcelo. Isso depois serviu muito quando eu tive o meu problema maior de saúde, né? Porque quando você... é uma opção. Então a vida... Você pode criar uma espiral, e eu não estou dizendo que eu não caia nas espirais, mas você tem que ter a força e a consciência de saber que de repente você está numa espiral negativa e que você tem a força de sair, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro grande crucible da minha vida, né? Quando eu tive que, com 20 e poucos anos, me virar sozinho. E aí começou, eu fiz uma carreira executiva, né? Eu fiquei 5 anos, eu estava no grupo original
que começou o IG, né? Fiquei muito feliz que um dos investidores, que eu respeito demais, um dos maiores investidores do Brasil, postou um negócio que me fez lembrar essa época do IG essa semana, o Fersen Lembranho, né? E ele, lembrando o quão pioneiro o projeto do IG foi, e eu me senti muito honrado, porque ele falou uma coisa muito bonita, ele me colocou nesse grupo, né, original, e foram Que muitas demais. as cabeças, né, que passaram por lá, os talentos, né, eu aprendi demais no IG, porque a gente Muita gente misturou, boa, né? tinha muita gente boa, assim, né, então, dos fundadores da internet, tudo junto, né, então era o Mandic, era o Nizam, era o Matinas, era o Leão Serva agora, que está na cultura, quer dizer, tanta gente brilhante, né, que eu respeitava muito, e todas essas cabeças lá, e isso foi uma escola enorme, só que foi o meu privilégio, eu tinha caído mesmo numa situação complicada, familiar, sem perspectiva, tal, mas eu caí numa teia que o AD me explicou bem, né? Na nossa condição de privilégio, como branquíssimos, eu aprendi até que nós não somos nem brancos, você somos branquíssimos, né? O Vai que é o além. O branquiço? branquíssimo é aquele que, até na falta financeira, você tem a articulação histórica, né, de conexão do quem é, né? Você consegue falar com uma pessoa que, por sua vez, fala com outra pessoa, que são as conexões que aí vai para o início do século XX, né? Onde o meu avô, sim, começou do zero, veio da Itália e tal, mas ele não chegou do zero, não. Ele teve uma carta de crédito de um banco, ele conseguiu chegar e se articular, né, com grupos, né, de imigrantes que tinham apoio à época da sociedade civil e do governo. Então tudo isso facilitou, muito diferente do processo pós-abolição da escravatura brasileira. Uhum. Então, assim, onde você, como o maior país, mas isso é outra história, que a gente vai chegar na Trace, mas o maior país que escravizou, né, pessoas negras da África, e isso foi o maior, quer dizer, o maior país escravagista do mundo, né, que simplesmente aboliu a escravidão e de repente jogou sem estrutura, sem preparo para isso, um continente enorme de pessoas, e isso nunca foi reparado, né, historicamente. Então, eu acho que esse é o grande, maior desafio que o Brasil tem, e aí em todos os sentidos, quer dizer, para a construção de um tecido social saudável, né, para projetar o país que a gente quer de futuro, mas isso já é outra história, né, voltando à questão do caminho. Isso foi o que me impulsionou, me levou à VEX, porque a VEX tinha acionistas comuns, né, do IG. Verdade. Então foi por O isso. GP, é verdade. O GP, foi por isso que eu fui parar na VEX, né? Então, Foi por causa do GP? Foi por causa do GP. Ah, foi legal. por causa do GP. Foram eles que me indicaram, né? E assim foi uma carreira executiva sempre, mas eu era um empreendedor executivo. Eu era apaixonado, né, por projetos de empreendedorismo dentro dos negócios, né? Então, eu não tinha, eu acho que faltou um pouco de coragem mesmo, tá? Para fazer o empreendedorismo raiz, né? Então, como eu tinha passado por esse trauma enorme familiar, eu além de precisar pagar minhas contas, né? Mas aí quando você joga esse custo de oportunidade, esse é o maior risco, né, que o empreendedor tem, né? Quando você começa a fazer você começa a analisar o custo de oportunidade, né? Então, esse é um dos maiores riscos do ser humano, é o salário, né? Junto com, tem uma frase até que fala, né, que as coisas mais problemáticas é as drogas e o salário, né? O Nassim Taleb disse que os maiores vícios da humanidade é a cocaína e o salário mensal. O salário mensal, então, e é isso mesmo, e ele tem razão, né? Porque eu fazia todas essas contas, então, assim, muito da minha veia empreendedora, da minha motivação, do propósito, da minha conexão com gente e tal, eu acabava fazendo em negócios que pelo menos garantiam lá o meu pingadinho no mês, né? Então, e assim foi em todos os projetos que eu participei, né? Depois na ESPN, pelos 4 anos que eu fiquei na ESPN, que foram hoje o projeto que está, o ESPN.com.br. Aí você já estava fora, né? Eu estava aqui no Brasil ainda. Foi na transição. Foi eu tava dessa aqui, daí que você foi para lá. A VEX eu fui para a ESPN, né? Verdade. E eu ainda fiz algumas coisas, mas eu era um cara muito impetuoso em relação a abraçar coisas que eu não tinha noção, né? E isso vale até pelo próprio projeto da Trace, que eu estou fazendo agora, ou todos os projetos que eu acabei liderando, né? Porque eu sempre gostei
de abraçar o diferente, de aprender muito, de entender novas culturas, de entender novas ideias, de entender novas cabeças. Eu sempre fui um apaixonado por aprender. Mas você acabou ficando muito dentro desse mundo de mídia, não? Mais mídia, a partir mas depois... do ESPN ali... A ESPN ainda era conectado, mas a VEX era uma empresa de tecnologia. E eu, total. Na condição que eu estava, liderando um projeto que era de tecnologia. Então, assim, não tinha, quer dizer... Então, e eu não era, você sabe bem, quer dizer, eu não sou um cara... Eu não sou um cara especialista, eu sou um cara... Aí que vem a tese da liderança humana, né? Porque na ESPN eu não era também um especialista em esportes, todo mundo lá era, eu não era, mas eu era muito conectado com a ideia de transformação, porque eu liderava toda a parte de novas mídias e de novos projetos. Então a gente fez a revista da ESPN, o site da ESPN, que era um site de programação de TV que virou um portal, o Rádio Estadão ESPN na época, que era para mostrar que a marca ela ia muito além. Quando você tinha uma boa marca e conteúdo relevante, ele era agnóstico de meio, né? É qualquer coisa, você pode chegar e atingir múltiplas audiências de qualquer forma, né? Então, a ESPN foi o springboard para novas coisas. De repente eu saí da ESPN e fui fazer uma coisa completamente que eu fui liderar a área de shows da Time for Fun. Então, assim, eu não tinha noção, né, mas eu não tive medo, né, de chegar e ser... Então, já cheguei de cara lá, promovendo o show do U2 e eu ia aprendendo, meio que abastecendo o avião, né, com o avião voando, né. Mas isso sempre foi a força motriz das minhas paixões, né, de conectar com projetos novos, com ideias novas, né, com pessoas novas, então... mas aí de lá foi pós Time for Fun que começou a grande, eu acho, transformação profissional, que realmente foi a fase mais contundente da minha vida, que foi quando eu primeiro montei a operação de um grupo britânico, né, aqui no Brasil, que tinha serviço de informação, mídia, eventos, né? Um grupo chamado Essential, mas que abaixo desse grupo tinha marcas muito relevantes, né? Então, até o que me conectou foram essas marcas. Esse grupo era dono da WGSN, que é o principal birô de tendências do mundo, né? Uma das principais empresas que decupam e analisam tendências, principalmente para a área de design, moda, né? Então, esse era uma das empresas que eu já conhecia, porque alguns dos principais varejistas do Brasil sabia que eram assinantes, né, da plataforma da WGSN, e também de Cannes Lions, né, do Festival de Cannes, o Festival de Criatividade, de Publicidade. Também era desse grupo? Sim, desse mesmo grupo. Então isso foi o que, quando eu fui abordado, de novo, né, eu tinha saído da Time for Fun, estava há um ano no Estadão, apaixonado que eu era pelo produto do Estadão, desenvolvendo também, eu era responsável por estratégia corporativa e novas mídias, né? Então tudo que era tecnologia, mesmo não sendo de novo uma pessoa ligada, só que eu sabia que liderando o projeto e conceituando uma visão estratégica, a transformação aconteceria. Eu estava muito apaixonado por participar pelo projeto e processo de transformação de uma das plataformas que eu mais admirava, que era o Estadão. Mas esse grupo britânico veio e me conectou com uma ideia de construir um projeto do zero, de novo, essa ideia do empreendendo, mas com estrutura, né? Então, era começar a operação aqui no Brasil e de marcas e produtos que eu me conectava muito, né? E assim eu comecei, foram 2 anos de transformação, a gente acabou crescendo tanto orgânica como não organicamente, porque a gente comprou 2 operações, né? Compramos a BET, que é a principal feira de educação da América Latina, e a própria consultoria chamada à época Mindset, que tinha a licença de distribuição da WGSN no Brasil, né? Então, com isso, a gente começou com uma estruturinha, então, de uma pessoa solitária, que eu era nos primeiros 6 meses, a gente passou a ter uma operação, né, com gente muito capaz, com cabeças brilhantes, e esse time acabou, acho que, entrando no radar da organização global, e eu tinha uma capacidade, de novo, né, de articular e de conectar por propósito, pelo coração, diferentes áreas da empresa, né, no mundo. E teve um dia que o CEO global, eu fiz um jantar aqui no Brasil e tinha os diferentes CEOs das diferentes empresas do mundo no mesmo jantar, e eles mesmos falaram assim, a gente não se vê nem em Londres e de repente a gente se encontrou aqui em São Paulo,
e eles ficaram impressionados por essa capacidade de articulação mesmo, de conexão. E eu fazia isso naturalmente, é o que eu tenho paixão em fazer. E eu acho que foi nesse momento que ele começou esse CEO do grupo me olhou de uma forma diferente, porque ele percebeu que eu acho que um pouco pela nossa característica como brasileiro, um pouco pela minha própria característica tal, essa capacidade de articulação, de conectar as pontas, né? E aí que eu acho que eu entrei no radar dele, né? Um ano depois de um projeto muito bem sucedido de implementação do grupo aqui no Brasil, eu fui convidado para assumir a WGSN em Nova York. Foi dos momentos mais incríveis da minha vida, mas ao mesmo tempo de maior pavor, né? Porque era um grupo global, uma empresa que está com 16 escritórios no mundo inteiro, né? E eu, por muito tempo, quer dizer, me questionei o porquê eu, com um time brilhante, uma marca líder global que conecta com as principais empresas no mundo inteiro, e mudar para Nova York de novo, mas como eu já tinha morado... Com família e tudo. Com família e tudo, e como eu já tinha morado em Nova York, quer dizer, para mim, não é que eu estava indo para o Arkansas, né? Não tava Você já mais ou menos sabia o que você ia encontrar. Eu sabia o que ia encontrar, e é Nova York, né? Então, só que a WGSN tinha acabado de comprar o principal concorrente, à época StyleSight, que eram culturas completamente distintas, e aí que eu comecei a entender o quão brilhante era o CEO do grupo, porque ele enxergou que culturalmente, mesmo ele não sendo uma pessoa que conseguia se conectar, porque ele era o típico autocrático, só performance driven, é um cara assim, focado no bottom line, então, mas ele sabia identificar as pessoas que iam para lugares que ele não ia. E isso era o mais brilhante, a mais brilhante característica dele. Você entrou para fazer esse merger? Sem saber. Ele me colocou num momento que a empresa estava culturalmente completamente quebrada. Então, você juntou dois grupos completamente distintos, né? Com visão... a gente tinha iniciativas dentro da WGSN que eram sessões para você desconstruir o StyleSight. Tinha até a gente fazer uma brincadeira de how to kill StyleSight, né? Então, toda a linha de argumentação para matar o principal concorrente, né? Então, imagina você colocar essas culturas juntas e era guerra. E eu não sabia, eu sou muito espirituoso, eu sou muito assim, conectado pelo coração mesmo, tá? Eu fui... E a empresa a gente fazia, quer dizer, um employment survey anual, né? O engajamento estava baixíssimo, estava em 42, então assim, no final, eram 90 perguntas, e no final tinha uma pergunta, mas você está feliz trabalhando nessa empresa? Só 40% da empresa falou que estava. Uma marca super cool, transada, global, tal, e como é que podia ter 40% das pessoas desconectadas, né? E foi aí que começou a transformação, acho que minha como executivo, como pessoa, porque mesmo com toda a ansiedade, mesmo com toda a pressão, mesmo com toda a angústia, né, de ser um CEO de uma empresa global, mas eu comecei a seguir intuição mesmo. E mesmo sem saber e ninguém me ajudar nos protocolos, né, eu comecei a seguir muito a minha intuição. Então a primeira apresentação que eu fiz na WGSN para o mundo inteiro, para todas, primeiro eu conectei com individualmente com os mais de 500 funcionários da empresa, um por um, eu viajei os 16 escritórios, quer dizer, eu seguia uma metodologia de escutar mesmo, né? Então, isso é muito importante, de conectar, né? Eu saía para almoçar com o programador, eu não tinha... Eu perguntava, eu ia a fundo mesmo nas vontades que cada um tinha de vida, não é? E que ia muito além da WGSN. O meu primeiro town hall, que a gente chamava, né, para a empresa inteira tal, eu mostrei verdadeiramente os momentos mais difíceis que eu vivi, e isso contra as regras da estrutura tradicional britânica, né? Então, eu tinha um coach que deixou de ser meu coach nesse dia, antes de assumir a WGSN, quando eu mostrei minha apresentação, ele falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Sério? Falou, não faz isso, não começa com isso. Eu falei, cara, então eu não vou entrar. Você se tornou vulnerável? Muito. Eu comecei no primeiro slide falando o meu momento mais traumático de vida, aquilo que mais... E eu vejo que a empresa se conectou verdadeiramente com aquele momento, né? Então, depois de 2 anos na WGSN, a gente fez de novo o Employment Survey e deu 96% de engajamento. E a empresa realmente mudou, né? Muitas pessoas mudaram ou primariamente o mesmo time? A cultura mudou.
mesmo com o mesmo time. Muita gente saiu, mas a grande maioria ficou e houve essa integração, houve essa movimentação por uma nova visão, tal, e a energia estava lá. A gente criou um processo, uma metodologia de integração, né? E eu acho que foi isso que fez com que eu fosse escolhido para o Festival de Cannes. E eu divido aqui com você, acho que em primeira mão, nunca dividi isso com ninguém, ainda mais sendo o Festival de Cannes importante para o Brasil como né? Mas foi nesse momento que, eu não sabendo, que era o momento de maior desafio da história do festival, antes do Covid, antes da pandemia, eu sem saber, mas óbvio, sendo o Festival de Cannes, sendo uma das marcas mais importantes do mundo da comunicação global, eu não tive dúvida, né? Mesmo com a minha família adaptada a Nova York e tal, surgiu a oportunidade de ir para Londres e de assumir o Festival de Cannes. E assim, se eu falasse não também, meu projeto lá tinha acabado, porque o CEO global não ia entender, né, com o tamanho de oportunidade que era assumir um Festival de Cannes. Se eu falasse não, ele ia falar, esse cara não está no jogo da organização. Né? É verdade. E aí eu mudei para Londres e assumi o festival em 2016, só que eu assumi uma semana depois do principal cliente, que era o Martin Sorrell, fundador e, à época, CEO da WPP, uma das maiores organizações de comunicação do mundo, né? Quando ele falou que o festival tinha perdido valor e que não fazia mais sentido. E que não valia mais a pena, né? Então, Caramba. E que a busca incessante por awards, pelo Leão de Cannes e tal, era uma coisa desconectada do retorno sobre o investimento que as marcas exigiam, né? Então, ele estava querendo dizer que criatividade não era correlacionada à geração de valor, quando é o oposto. Eu falo isso sem viés mesmo, né? E foi isso mais ou menos que eu tive que... Mas eu assumi nessa condição. Então, meu primeiro town hall foi em cima de um dos momentos mais dramáticos, que era a galinha dos ovos de ouro do grupo, era a coisa mais insensada tal, e de repente virou a ovelha negra, né? Muito rápido. E aí você vê como os negócios eles se transformam muito rapidamente. Então, mesmo com toda aquela história de mais de 60 anos, quando você tem o principal cliente, né, questionando o seu valor, ele acabou triggering, né, uma tendência mundial, e virou uma tendência mundial criticar o Festival de Cannes. Então, logo quando eu assumi, eu estava enfrentando, né, não só um negócio que eu desconhecia, eu nunca tinha trabalhado em agência, né, eu só tinha que conectar pelo lado humano, fazer com que o ecossistema acreditasse num negócio ainda que os próprios e principais clientes estavam sugerindo que não tinha mais valor, né, e internamente a estrutura deixou de acreditar. Então, assim, você tinha toda a turma que trabalhava com a gente começando a também não acreditar mais, e tudo isso em questão de meses, assim. Eu não tinha, ninguém combinou o jogo comigo, né? Eu não tinha noção ou dimensão que era isso o problema. E aí no meu primeiro festival, já sob uma tensão e pressão gigantesca, né? No segundo dia, sendo que o centro do mundo estava olhando para lá, o mundo da comunicação e mídia, aí a Publicis, que era o terceiro principal cliente de Cannes, resolve abertamente falar que eles estavam saindo fora do festival, né? Fez uma carta aberta? Fez uma carta aberta no meio do festival, dizendo que no meio do festival, dizendo que no ano seguinte eles não fariam mais parte do festival, criando um boicote global, né? Dizendo que todas as agências do grupo Publicis estavam proibidas, né? Porque eles tinham acabado de passar por uma transição de CEO, né? Então, o novo CEO assumiu no lugar de uma lenda, né? Do Maurice Lévy, uma lenda, né? Do mundo da comunicação e tal. E aí, o novo CEO, Arthur Sadoun, ele quis, eu acho que, ter nos primeiros 90 dias, aquele impacto, né? O novo CEO tem que mostrar que veio, né? E aí eu discordo veementemente, né? Mas ele veio com essa pegada de mostrar que, eu tenho que mostrar valor para os meus clientes, o ROI está na geração de valor e não no número de leões que eu vou conquistar. Então eu tive que construir uma narrativa muito, muito difícil de provar, até por números, essa correlação que existe entre a criatividade e geração de valor, né? Mas não foi fácil. E assim...
Foram os 2 anos de maior desafio da minha vida. Eu abracei aquilo como se fosse a minha alma, e tudo que eu mergulho, né, Marcelo, eu mergulho com alma mesmo. E aí que eu acho que it took a toll, né? Eu acho que eu carreguei um peso aí, como se aquele negócio fosse o que definiria, ou que definiu minha vida pregressa e o que definiria a minha vida futura, né? E esse foi o maior erro, porque quando a gente conseguiu estabilizar a operação, fizemos a maior transformação da história do festival. Então teve que reduzir pela metade o festival, teve que reduzir o número de categorias, porque por demanda do sistema, né, os principais clientes demandando essa transformação. Mas ao mesmo tempo uma empresa de capital aberto, né, nós, então a gente tinha que fazer essa transformação sem perder valor, né, com o terceiro principal cliente boicotando e os principais clientes sugerindo que iam boicotar, né? Caramba. Então, foi realmente enfrentar a crise de existência, né? E isso fez eu reconectar com todos os meus maiores traumas, né, que eu tive na vida, né? Voltou a tragédia familiar, voltou a todas as angústias que eu vivi. Então, eu sinto que quando eu saí do festival, primeiro que eu estava muito frustrado da forma que foi feito, eles reconhecem, né? Muito, muito frustrado. E aquilo para mim foi um baque, foi inaceitável, né? Depois de uma transformação histórica, né? A forma da transição, você está no jogo como CEO, você sabe como é feito, tá? Mas eu já estava num nível de estresse, de ansiedade enorme, e aí eu acho que foi o que gerou o meu... porque foi um mês depois, né? Eu estava de férias... O acidente. Eu estava de férias aqui no Brasil e... Foi mais ou menos com 2 anos de empresa. Foi 2 anos de empresa, eu saí do festival. Você estava no pico de estresse. Eu estava no pico de estresse, de transformação, a gente conseguiu virar o jogo. Eu tive o festival de 2018, foi o maior NPS da história do festival. Então a indústria reconectou, reengajou. E aí, Ou seja, você conseguiu o turnaround. Consegui o turnaround, só que aí, eu fiz o meu papel. Eu não era um cara conectado. E aí, como eu fiz o meu papel, o papel dele foi cumprido, né? Então, eles venderam o braço de eventos, só sobrou o Festival de Cannes. O CEO do braço de eventos é o cara que conectou com o Festival de Cannes a vida inteira, né? O Phil Thomas. E com isso, não tinha mais espaço para ambos, né? Porque aí, com a venda do braço de eventos, né? O Phil, ele precisava se reconectar com o Festival de Cannes. É o que é hoje, é ele que toca, né? E ele voltou, e aí eu saí. E isso me frustrou demais, porque eu carreguei, né, esse peso, eu carreguei esse piano no momento mais difícil da história, né? Então, e a gente conseguiu fazer o turnaround, né? Mesmo, né? No momento mais crítico e difícil. Então eu saí muito frustrado. E aí um mês depois eu estava, acho que no ápice, né? Mas eu estava aqui no Brasil já discutindo, né? Projetos de transformação, de propósito e tal. E eu fui jantar com um amigo meu que já fez esses projetos de transformação no Brasil, foi um dos maiores, eu acho, visionários, que está mudando mesmo o país, né? E nessa noite que eu tive meu acidente. E eu acho que foi em função do estresse, Marcelo. Eu acho que foi mesmo. Então, me conta me conta o que aconteceu no dia, né? Você falou que foi de madrugada, você tinha levantado. Eu saí do jantar me sentindo enjoado, eu estava enjoado e cheguei em casa, eu estava com um pouco de dor de cabeça, eu não estava me sentindo bem. E aí no meio da noite eu fui no banheiro, que eu acho que eu estava querendo vomitar. E nesse trajeto que eu tive eu apaguei. Algo aconteceu. Blackout, algo aconteceu, né? Esse blackout não sabem dizer se foi um AVC, não sabem dizer se eu tive um desmaio, mas o fato é que com o desmaio eu caí precisamente, bati a cabeça numa quina que fraturou meu crânio de ponta a ponta, né? Que loucura. E nessa fratura eu rompi a principal artéria que a gente tem no cérebro e gerou um hematoma epidural e uma hemorragia subaracnoide, né? Então é como se eu tivesse um AVC maciço mesmo, né? Uhum. Então é a condição mais grave que existe, craniana, né? E aí quer dizer, eu não tinha dimensão disso porque externamente não apareceu nada, né? Então não estava sangrando, nada, entendeu? E aí
eu 4 horas depois estava numa mesa. E eu imagino que não deve ter ficado inchado, mas não dá pra você sentir não nada. Dá, é aquela coisa de, um galinho na cabeça, mas eu nem senti porque eu apaguei, tá? Então... Com quem tava com você, acordou com o barulho? Sim, todo mundo. Meus filhos acordaram, todos eles viram o que deve ser um trauma mesmo, porque... De ter visto você no chão, você ainda não tinha acordado? Sem consciência, né? Só que depois eu tive... O cérebro é mágico, Marcelo, porque eu tava vivendo aquele... Quer dizer, desligando tudo, né? Em condição quase morte, mas o cérebro, ele vai desligando todas as funções, mas eu tava desmaiado, mas depois de um tempo eu acordei, e aí é isso que é mágico na nossa mente, né? Porque a gente liga sistemas para tentar nos salvar. Então você tem um intervalo lúcido que se chama, né? E que exatamente eu acho que é para você chegar e olha, tem que se salvar. Uhum. Nesse intervalo lúcido eu mandei todo mundo dormir de volta, tal, até dispensei uma ambulância que estava lá e falei, eu só tô me sentindo mal, tô enjoado, mas 1 hora depois eu comecei a vomitar muito. Tive uma dor de cabeça das piores que você pode imaginar, um negócio chamado suicidal headache, é infernal. Nossa, disse que... E aí eu fui direto pro hospital e foi lá que começou a jornada, né? Porque aí eu fiz uma craniotomia, foram 7 horas de operação, eu estava com essa hemorragia e o hematoma. Eles drenaram, né, e reconstruíram. Eles tiveram que tiraram um pedaço do meu crânio, né, grande, para drenar, né, e para reconstruir a artéria e tal. E foi uma operação bem sucedida. E no dia seguinte, eu estava na UTI, mas eu estava, assim, com uma sensação de renovação. Eu tava me sentindo muito bem, assim, de espírito mesmo, sabe? Porque eu falei, acho que é o momento de refletir em tudo que importa na vida. Eu tinha tido um jantar na noite anterior para discutir que eu queria voltar para o Brasil com a ideia do propósito, eu queria voltar para o Brasil conectado com coisas que importam. Antes do acidente. Antes do acidente. Então, eu jantei com essa pessoa que foi o fundador do Renova BR, um dos grandes movimentos aí de transformação política do Brasil. Sim. Então eu falei, eu não quero voltar para o Brasil com algo que não faça a diferença, né? E tive o acidente no dia seguinte, na mesma noite, né? Então acho que está tudo conectado, eu acredito em sincronicidade mesmo. E assim começou a jornada, porque eu fiquei 1 mês me recuperando no Brasil. Isso foi que data? Foi em agosto de 2018, né? Agosto de 2018. Aí eu voltei em setembro para Londres, onde eu morava ainda, né? E aí quando eu cheguei em Londres, com os médicos me deram clearance, falaram que eu podia ir e tal, tudo ok. Quando eu cheguei em Londres, segundo dia tive a mesma dor, né? Então uma dor de cabeça infernal, eu tive uma rigidez na nuca. Suicidal headache. Desse porte, bem assim. pesada. E aí eu fiquei desesperado, porque aí eu estava em Londres, eu não tinha médico nenhum, não sabia para onde ir. Né? Aí o meu médico do Brasil, você tem que arrumar um neurologista aí correndo e tal. Aí fui atrás, fala com um, fala com outro, parei no neurologista. Sinceramente não me lembro nem como, foi uma indicação de um brasileiro que estava lá. E aí quando eu cheguei lá, quer dizer, com o meu quadro, ele falou, vamos fazer uma tomografia já. Quando eu voltei da tomografia, ele já estava com uma neurocirurgia do lado, né? Ele falou, se você não operar agora, você vai morrer. Caramba! E como assim? Aquele desespero todo, fala no Brasil, mas não adiantava, quer dizer, eu estava com uma dor infernal, porque o que eu tive foi uma osteomielite, então o pedaço do crânio que eles tiraram, eu tive uma infelicidade de cair na estatística e eu peguei uma infecção. Estatística baixíssima, né? Baixíssima, 1%. porque é 2% das craniotomias que infeccionam, né? E aí, muito estranho, porque infeccionou 1 mês depois, eu fui liberado, quer dizer, eu fiz uma ressonância antes de embarcar e tal, então foi muito, muito estranho, né? Eu acho que tá tudo de novo conectado, precisava passar por isso, então eu vou para a mesa de operação de novo, eles abrem o crânio e jogam esse pedaço do meu crânio grande fora, né? Que era a parte infeccionada. Eu fiquei 1 semana, acho que 9 dias na UTI, e quando eu voltei para o quarto, eu senti a mesma dor de novo. E aí, quando eu entrei no quarto, ela veio com uma cara muito frustrada e preocupada, né? A neurocirurgiã falou assim, olha, lamentavelmente a gente vai ter que abrir de novo, porque a infecção tomou conta da dura, aí eu tive um negócio chamado empiema subdural, que é uma infecção que cobre o tecido que cobre o cérebro, tá? Tá. E aí tive a 3ª operação, né? Mais
tanto de tempo na UTI, e a gente testando todos os antibióticos, né, para tentar domar a infecção, né, e nessas para não virar uma septicemia, para não virar uma infecção generalizada, tal. Então, foi um período de consciência, de muita dificuldade, mais de transformação profunda, porque é incrível, mas eu estava muito leve. Você estava com fé? Em nenhum momento você perdeu a fé? Muito, mais que fé. Eu estava literalmente vivendo o presente. Eu tento voltar para aquele momento sempre. Nos momentos que eu não tinha dor, eu estava muito leve, porque quando você se desconecta de todas as pressões mundanas mesmo, né? Então, quando a gente de fato encara a nossa finitude na prática, né? A consciência que você pode morrer mesmo, todas aquelas minhas frustrações do passado, todas as minhas angústias, até as ansiedades com relação ao futuro desapareceram naquele momento. Então é incrível, foram os meses que eu estava mais leve na minha vida, assim. Eu tento voltar àquele período, até hoje em dia, quando você, quer dizer, salvo, né, passado agora 3 anos, tal, quando eu me vejo nos padrões antigos, né, de estresse, de ansiedade, de desconexão, tal, eu tento voltar àquele momento que, por mais incrível que pareça, esse é o paradoxo, né? Foi o momento de maior conexão que eu tive na minha vida e de maior leveza, né, de espírito, porque foi quando eu tive essa trégua definitiva entre o meu lado emocional, o meu lado racional, meu corpo estava padecendo, então não tinha muito o que fazer, e eu só estava com o meu espírito tocando, né, o negócio. Então eu estava bem, eu estava feliz, eu estava leve. É incrível. Você é um cara espiritualizado? Muito. Você entregou nas mãos de Deus e falou, eu confio. Eu acho que nada, não é nem tanto só uma questão de religião. Eu sou muito espiritualizado em relação à consciência que a gente vive em meio a um universo de energia, né? Eu acho que a ideia, eu acredito muito em Deus, mas eu acredito não naquela figura, né, quase que paternal do Deus, né? Eu acredito que o universo é algo muito mais complexo, muito mais poderoso, muito mais conectado à energia que cada um emana, a essas múltiplas conexões que a gente tem para o bem e para o mal. Eu acho que a mágica, ela é testemunhada todos os dias, contanto que você esteja aberto a entender e a se conectar com ela, né? E aí eu comecei a intuitivamente estudar muito, pesquisar muito, de neurociência, a expansão da consciência, tudo isso, e eu acredito em muita coisa hoje, e eu acho que é aí que é a base da minha fé, né? Você encerrou na terceira cirurgia? Você teve mais uma? Eu tive uma última cirurgia 1 mês antes da pandemia, mas essa não foi foi uma cirurgia muito complexa, mas não que eu tivesse com a minha vida em risco, né? Porque foi uma chamada cranioplastia. Então graças a Deus, eu sempre tive muito cabelo, então não dava nem para ver que eu tinha um buraco bem grande, era um buraco grande, né? Então imagina assim, cabia uma bola de tênis no buraco, vai. Por tudo que você teve que extrair de crânio. Por tudo que eu tive de crânio. Então eu tinha esse buraco e eu convivi por 2 anos, corri a maratona de Chicago sem esse que era um risco, né? crânio. É um risco. Se tivesse algum acidente, era não tinha um risco, problema? sim. Quer dizer, se eu caísse, batesse a cabeça ou se perfurasse lá, porque não tem crânio, né? Então eu sentia meu cérebro com os dedos mesmo. Eu tocava e sentia ele pulsando. Que loucura. Eu sentia ele... É como se fosse uma moleira de um bebê. E aí eu fiz 1 mês antes da pandemia, graças a Deus, né? Da pandemia estourar, eu fiz uma cranioplastia. Então hoje eu tenho uma prótese de acrílico. Que nem dá pra ver, quer dizer, tudo normal, mas é um pedaço grande da minha cabeça que é de acrílico. E o seu cabelo cobre? E meu cabelo Todas as cicatrizes? Todas as cicatrizes, quer dizer, se eu não tivesse a quantidade de cabelo que eu tenho, realmente seria o Hellraiser, né? Mas... Ele me mostrou as fotos aqui, você tomou muitos pontos, né, disso? Foram, sei lá, deve ser uns 80 grampos em cada uma das cirurgias, né? Então, só que eles obviamente cortam no mesmo traçado, né? Então...
mas é grande. Você não teve nenhuma sequela? Eu não tive nenhuma sequela. Eu tenho uma sequela só, que é zumbido no ouvido direito, porque a fratura, ela impactou um pouco o nervo auditivo, não ao ponto de eu chegar e não escutar, mas teve um impacto, e aí é um mecanismo quase que estúpido do cérebro de informar que alguma coisa está errada, e aí fica um zumbido no ouvido direito. Mas fora isso, nenhum impacto cognitivo, nenhum impacto, nenhuma limitação, o que é um milagre, né? Então... Que loucura. Não, realmente, pelo que você me mostrou, é impressionante, né? E como é que você foi chegar na Trace? Trace? Na Trace. Eu acho que é tudo conectado, né, Marcelo? Eu acho que eu no hospital, eu estava muito consciente em relação a me conectar, que é aquilo que eu falei lá no começo da conversa, né? Que a gente, quando entra nas espirais, é uma opção. Você, não importa o quão profunda seja a espiral, às vezes até no campo negativo, né? Você consciente que você pode sair, isso te dá uma força enorme. Então eu estava inchado, com a cabeça raspada, com 80 grampos de tudo quanto é lado, mas eu tirei aquele momento para refletir sobre a vida que eu queria construir, né? E o futuro que eu queria projetar depois de tudo que eu vivi. E foi no hospital que eu tomei algumas decisões muito importantes que meio que abriram, e aí que eu acho que está tudo conectado, né? Em todos os passos que a gente dá na vida, mas eu me inscrevi na Maratona de Chicago. A Maratona de Chicago serviu como você que é esportista sabe bem da importância que o esporte tem nessa conexão mente e corpo, e meio que na quadrinidade, né, que a gente tem, que forma o ser humano, né, mente, o lado emocional, o lado racional, corpo, essa conexão mente e corpo ela é muito importante para permitir e dar espaço para o nosso espírito, que é quem meio que define a nossa vida e o nosso ser, né? E o esporte foi fundamental, o esporte me salvou, porque eu saí do hospital em condição, quer dizer, catastrófica, né? E foi a motivação de saber que eu queria um ano depois correr a maratona que me deu a energia para chegar e começar a me recuperar fisicamente, né? Então eu corri a Maratona de Chicago em outubro de 2019. Eu fiquei muito feliz. Eu fiz um treinamento super rígido, super disciplinado. Eu fiz no tempo que eu me programei fazer exatamente to the minute, né? É mesmo? No minuto. Então, assim, aí você vê que a importância de uma combinação de resiliência com disciplina e a força que o esporte te dá. E eu me inscrevi na Singularity, do hospital. E você se inscreveu na maratona e na Singularity? Na Singularity. E aí, porque eu sabia que eu ia estar melhor, né? Então eu me inscrevi, era novembro, eu me inscrevi na Singularity de março, né, no Executive Program. E foi na Singularity que eu conheci o cara que tinha sido CMO da Coca-Cola na Europa, que quando eu contei o que eu queria fazer no Brasil, tá, ele falou, pô, eu acho que eu tenho um cara que você vai conhecer, que você vai gostar. Porque ele tenta entrar no Brasil há 14 anos, é um francês martinicano negro, que criou um ecossistema de cultura afro-urbana, que é preponderante na África subsaariana, é um grupo de mídia, né, muito conectado à música, que usa a narrativa e a música e o entretenimento como instrumento de empoderamento do jovem urbano periférico, né? E isso era início de 2019, e eu falei, é isso que eu quero fazer, esse é o problema grande que o Brasil tem. O Brasil... Você já tinha essa consciência? Já. O Brasil é o principal país negro fora da África, é o segundo maior país negro do mundo depois da Nigéria. Eu já tinha consciência, por tudo que eu testemunhei e vivi a vida inteira, da ideia do racismo estrutural, mas eu não sabia o que era. Eu só tinha intuição, e eu aprendi com todas as pessoas que eu conheci, das mais brilhantes, né, nesses últimos 3 anos, né, tanto que trabalham comigo, como que estão no ecossistema, né, de tudo que a gente faz. Eu aprendi muito o problema e a realidade da ideia do racismo estrutural no Brasil, né, e isso foi antes dos movimentos de conscientização. Mas aí, conectado como eu estava há 10 anos vendo tendências, e vendo os movimentos de transformação do tecido social global, eu sabia que isso era inexorável. Então eu sabia que o Brasil, sendo um dos países mais idiosincráticos do planeta, né, passava por essa transformação necessária, né? E quando a gente fala da negritude brasileira, quando a gente fala da raiz brasileira, isso é o Brasil, né?
Então, e quando a gente vê que a base da pirâmide, né, e a população mais pobre, mais carente, é mais carente de oportunidades, né, é a população, aí a base da pirâmide é predominantemente, majoritariamente formada por pessoas negras, isso é inaceitável, né? E aí vem muito essa questão da consciência do privilégio e do acesso que eu a vida inteira tive e que, por sua vez, criou as oportunidades do meu caminho. Não se trata de eu ser uma pessoa brilhante, nada disso, se trata dos caminhos e oportunidades que eu tive, né? E são muitas as pessoas brilhantes no país inteiro que, por falta de oportunidade, por falta de desenvolvimento cognitivo até, por de repente não ter tido do 0 ao 6 a educação que merecia e deve ter, por não ter tido o caminho desenhado do jeito que é, o jeito que tem que ser, né? Não aconteceu. E aí quando você vê isso, passa, então a questão do racismo estrutural passa pelo problema e projeto de país que a gente quer ter, né? Total. Então o Brasil, se conscientizar disso, vai ser o país que sempre almejou ser. E essa consciência, se todo mundo tiver, né, é transformadora. Então foi assim que nasceu a ideia. De que forma vocês pretendem impactar esse problema? Porque ainda existe um lado da população brasileira que nega isso, que acha que o racismo não é estrutural. Então acho que tem um grande problema de educação aí, que as pessoas precisam tomar consciência do problema, né? Eu acho que assim, acho que tá um pouco hackeando o sistema, né? A Trace, ela veio com a ideia de mostrar histórias maravilhosas, com a ideia de no Trace Trends, e a Trends muito pela minha conexão com a WGSN, né? Então, muito em função de mostrar tendências de empoderamento da base, né? Mostrar para o jovem que ele pode tudo. Então a gente só começou a relatar e contar histórias incríveis, todas conectadas com empreendedorismo, com música, com arte, com moda. Então, tudo aquilo que a periferia deveria almejar, ser e ter, né? Então, você está dando uma referência para quem vive positiva. Porque muitas vezes... Alcançável, né? Porque quando olha para você, talvez não seja alcançável, porque você estudou fora, ou eu, que tive nossos privilégios, né? Não conecta tanto, né? Então, mas a gente começou a mostrar as histórias de conexão, as histórias de estímulo, de reflexão e que você pode chegar e ser exemplo, né? Então, e isso foi antes dos movimentos de conscientização, né? Então, mas como eu falei, a gente sabia que isso ia acontecer, né? O AD está falando de racismo estrutural há 15 anos, o Danilo Lima, que é o head da Trace Academia, é um dos negros mais influentes do mundo e fala isso há sei lá quantos anos, décadas, entendeu? Se conectou lá na USP, lá com os movimentos de transformação, tal, com o Educafro, tal. Então, a gente tinha um conjunto de pessoas que enxergava que o problema, né, e a solução passava por a gente abraçar isso de forma consciente e de forma contundente, né, principalmente. Então, e aí acabou legitimando até essa ponte, porque independente de eu ser branco, de ser numa empresa negra... O que é muito impressionante, né? Você deve ser um cara muito humano para você ter conseguido entrar numa empresa... Mas isso prova, né, Marcelo, que aquilo volta à tese da liderança humana. A Trace me provou, e era o que eu provei na WGSN. Quando eu ia para a China, cara, eu conectava da mesma forma que eu conectava na Índia, na Colômbia, na Alemanha, independente de protocolos. Eu não seguia um protocolo diplomático. Na Trace, eu fui aprendendo consciente, eu fui muito humilde em aprender o problema, né, e de buscar juntos as soluções, mas eu nunca fui o dono da razão, pelo contrário, foi tudo dividido com o grupo, com o ecossistema como um todo, tudo, as ideias, o ser humano é muito criativo, né, e a gente trabalhar em conjunto é muito mais poderoso. Então eu provei de novo uma tese que eu segui intuitivamente, mas que agora eu estudo cientificamente, porque de fato tem um impacto enorme, né? Quando a gente enxerga, né, que as organizações são vivas, que a liderança humana conecta, com um propósito, que o propósito existe quando as pessoas elas estão lá, quer dizer, com uma missão conectada ao seu espírito e tal, então... O quanto você está vendo que as marcas estão genuinamente preocupadas em fazer algo a respeito disso, né? Uma das grandes frustrações que eu acho que eu tenho aqui no Brasil é que eu acho que os empresários fazem pouco, principalmente os empresários que têm condição de fazer, que construíram empresas enormes, né?
Então, Marcelo, eu prefiro dizer que, graças a Deus que aconteceu, lamento que foi uma tragédia novamente, mas como George Floyd acontece no Brasil todos os dias, né? Você viu o que aconteceu ontem, mais 2 casos de racismo e tal, mas acontece todos os dias no mundo inteiro. Aconteceu que foi uma coisa tão absurda e tão gritante, né, para o mundo ver, que o que eu sabia que ia ser uma tendência, a gente saiu de uma tendência para uma consciência coletiva global. Graças a Deus, tá? Se empresários e as pessoas, né, vão se conectar conscientes ou não, melhor que seja consciente, melhor que seja legitimamente, porque isso é o que impulsiona, né, realidades e negócios. Mas mesmo que não seja por obrigação, que bom, né? Que bom, porque aí vai mexendo nas... Quando estourou os movimentos, que eu comecei a ver um monte, a gente já estava operando há um ano, né? Mas aí você começa a ver um monte de empresa fazendo programas de contratação de trainees negros, se conscientizando, etc. Tal. Isso é maravilhoso, entendeu? E assim, nós dentro da Trace, a gente olhava, né? O nosso time olhava, a gente falava, que bom, que mágico que isso está acontecendo. Independente da gente estar há um ano já, até porque muita gente está fazendo isso há décadas aqui no Brasil e que não eram... Tem grupos de mídia até que já estavam conectados com isso. O AD sempre usa o exemplo da revista Raça, do Maurício Pestana, que, pô, há 20 anos que já falava sobre isso, entendeu? Então, assim, tinha muita gente que precisava ter voz, né? Que bom que agora o mundo está conectado com essa ideia de dar voz a quem precisava ter voz e começar a transformar esse tecido social, né? E fazer com que seja algo mais saudável, porque não adianta, ninguém se beneficia quando os buracos e os gaps são tão grandes, né? E isso é totalmente independente de política, etc. É lamentável as polarizações que a gente está vivendo no mundo. Eu acho que o que é importante é a gente ter a consciência que não adianta. Um tecido social saudável, ele é baseado na ideia da oportunidade de ser muito mais ampla, de todo mundo estar conectado com um propósito, né? Ô Zizo, a gente tá quase no seu horário, que ele vai ter que buscar os filhos dele. A gente tá com um quadro final aqui, que são as perguntas excepcionais. Eu faço 3 perguntas, mas para você eu vou fazer uma pergunta. Que é a pergunta final, que é o seguinte. Se você pudesse dar a uma criança só um conselho, qual seria esse conselho? Jamais deixe de escutar a sua essência, a sua criatividade. Nunca deixe que haja um impeditivo à sua criatividade. Aliás, eu não falo isso para criança, eu falo para os adultos jamais deixarem de escutar a sua criança, né? Porque a criança, ela não tem limites, a criança, ela tem a imaginação que não tem teto, né? E eu acho que a gente cresce, amadurece e perde esse lado mais poderoso que a gente tem, que é a capacidade de ser criativo e de ser mais ousado, e de escutar a nossa essência e de ser transparente e autêntico. A criança é autêntica, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, não perder jamais o nosso lado criança, né? Então, acredito demais nisso. Eu falaria para criança, olha, quando você crescer, nunca deixe de ser criança. Nunca deixe de ser quem você é. Sensacional. Obrigado, meu irmão. Foi demais conversar com você, escutar a sua história. Obrigado pela gentileza do seu tempo. Foi um prazer enorme. Parabéns aí por todas as tuas iniciativas. Obrigado. Se quiser deixar alguma mensagem, fica à vontade. Continue transformando as mentes aí, os corações. Você é um cara de coração. Então é por isso que você está fazendo as coisas que está fazendo. Então... Valeu, Zizão. Obrigado, cara. Valeu. Foi demais. Um abração. Valeu. Você que ficou até aí, não esqueça, deixa o seu like. E não esquece, nós temos 3 patrocinadores aqui que te ajudam em 3 áreas diferentes. Marketing digital V4. Entra lá no site. G4 Educação para você que está buscando cursos de gestão. E todos eles você tem desconto. E não esquece do último, Espaço Volpe, para cuidar da sua saúde e seu desempenho intelectual. Só falar que veio do Excepcionais. Um beijo para você e até a próxima semana.